O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, está tudo ligadinho, e as retransmissões. Anota aí, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. Nosso convite, hein, a partir de agora, para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas suas redes, e interaja também com a gente pelo nosso WhatsApp, 973350038. É bem bacana você participar fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, chegou a sexta-feira, nosso programa cultural, nosso bate-papo sobre muitos assuntos. Hoje aqui temos teatro, performance, festival com performance, música e artes plásticas também. Vamos então colocar em campo aqui os nossos convidados de hoje. Ellen Londero, atriz, pesquisadora, produtora cultural, fundadora e integrante da Companhia do Veneno, Companhia Veneno do Teatro. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui com vocês nesse programa, Gente que Fala. Ah, e é isso aí. Conversar, vamos falar bastante hoje. Vamos falar bastante, sim. Eu também trago aqui o Lupe B, ele é compositor, produtor de música eletrônica, percussionista em sucata. Lupe B, tudo bem? Tudo ótimo, sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo aqui no programa Gente que Fala. Na nossa bancada também de sexta-feira, Aires Cury, artista plástico. Aires, como está? Eu estou bem, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra conversar com todos os amigos aí e dialogar, conversar sobre arte, música e a vida, né, que anda meio estranha. Eu também vou ter daqui a pouquinho, já vou anunciar, ele já vai estar na nossa conexão, não chegou ainda, o Fabrício Floro. Ele é curador do Festival Mirada. Logo que ele tiver na conexão, a gente já apresenta ele, coloca também o Fabrício aqui na nossa conversa, que a gente já vai iniciar a partir de agora, falando sobre o seguinte, gente. Começa hoje o Rock in Rio 2024, uma celebração, né, dos 40 anos de história do festival. Vejam só, o portal G1 reuniu um júri formado por mais de 150 nomes do jornalismo cultural brasileiro para eleger os 40 melhores e mais importantes shows realizados nessas 4 décadas de apresentações. E no ranking elaborado lá pela página da Globo, a edição favorita do júri justamente foi a primeira, em 1995. É, eles escolheram, então, fizeram esse ranking com 40, é muita coisa aqui para a gente falar. Eu vou destacar aqui as 10 atrações mais votadas entre as bandas e os artistas que já estiveram no Rock in Rio ao longo desses 40 anos. Aqui em 10º lugar, de acordo, então, com esse júri que foi feito pelo G1, a banda R.E.M. Depois, em nono, Barão Vermelho, Neil Young, no 8º lugar, Guns N' Roses no 7º lugar, em sexto, Bruce Springsteen, Prince em quinto, Stevie Wonder em quarto, Cássia Eller, a saudosa Cássia Eller em terceiro, Beyoncé em segundo lugar e a banda Queen em primeiro lugar. Eu começo com a Ellen para a gente falar a respeito. Qual que é a sua relação com o Rock in Rio nesses 40 anos? Já esteve lá? Se não esteve, como é que você acompanha as atrações, as bandas, os artistas, as internacionais e os brasileiros também? Oi, Mauro. Eu nunca estive no Rock in Rio, não tive esse privilégio. Eu sou gaúcha, né? Nascida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o Rock in Rio ele sempre foi um evento que ficou no nosso imaginário, assim, do interior, né? Eu já vivo em São Paulo há 24 anos, mas ainda não tive. Então, assim, eu acho essa lista incrível porque tenho amigos que estiveram no show do Queen e seria um sonho ter podido assistir eles aqui no Brasil, e foi mágico, né? Eu vi imagens do Rock in Rio, mas enfim, eu acho que é um evento absolutamente fundamental, né? Para o país, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente,
e indo para fora, né? Porque agora a gente tem outras edições, né? Portugal, enfim. Então, acho que é um evento assim de internacionalização também dos nossos músicos, né, das nossas bandas. Então, apesar da gente receber muita gente de fora, eu acho que isso movimenta a economia criativa de uma maneira absolutamente fundamental. Então, acho o Rock in Rio uma... Entre essas 40 atrações mais votadas, né, lá por esse júri lá do G1, que você tem em grande parte os nomes internacionais, mas 8 nomes nacionais aparecem ali, tem Paralamas do Sucesso, claro, tem Ney Matogrosso, enfim, vários nomes que a gente precisa destacar aqui também, né? E assim será, né, nessa 40ª edição do Rock in Rio, muitos nomes nacionais se apresentando, Isso não é é, Ale? fundamental, é fundamental. A gente vê aí tanto, né, o Ney Matogrosso, gente, com 80 anos fazendo shows ainda, então assim, de uma energia absolutamente com a mesma irreverência, né, da época dos Secos e Molhados. Ele é um cara impressionante. Então, ele configurar nessa lista, assim como as bandas de rock nacional, Paralamas, Barão, enfim, acho que é um orgulho para todos nós, artistas, e também para a população de uma maneira geral. É muito legal, né? Mato Grosso esteve na primeira e está também nessa 40ª edição do Rock in Rio 2024. Airis, me fala, como é que é a sua relação com o Rock in Rio? Olha, é muito interessante ouvir vocês falando sobre o Rock in Rio, porque eu vi a primeira edição do Rock in Rio e eu conhecia todo aquele povo, porque eu morava no Rio nessa época e morava muito bem e conhecia o Cazuza, Cássia e todos eles. Era um outro tempo que a gente conhecia os artistas que não eram esses artistas de hoje. Quer dizer, era uma outra relação, não tinha celular, sei lá, era uma outra forma de se comunicar, né? Sim, sim, sem E eu dúvida. vi tudo isso acontecer e vi isso tudo acontecer de duas maneiras. O show lá, há 40 anos atrás, eu tinha 20, eu já tenho 60, então eu posso. Né, outro dia eu encontrei o Ney e ele falou assim: Nossa, mas você está bem. Eu falei: Bem, está você, né? Eu quero chegar aos 80 assim, porque é incrível, envelhecer faz muito bem. Olha, enfim. Mas voltando ao show, eu acho que realmente eu vi todos aqueles shows incríveis, incríveis. Fui outras vezes, mas com o tempo eu fui observando que o público mudou e os shows também mudaram, porque não tem, quer dizer, não tinha toda essa coisa dessas tecnologias. O show era show mesmo, né? Você estava ali e tal. Enfim, hoje tem muitas tecnologias que distraem as pessoas do verdadeiro show, eu acho. Mas e agora, mais recente, eu trabalhando com os descartes do show do rock, que foi o último show, eu estava trabalhando com tudo que sobrou do último Rock in Rio, né? E aí foi demais, porque essa coisa de upcycling é muito interessante, você trabalhar com a arte e lembrando que você um dia teve naquela mesma arte, com aquele mesmo show, e hoje faço obras de arte com né, esses descartes que sobram em números dessas festas, né? Sim, a gente vai falar mais adiante a respeito desse seu trabalho, do Outstyling, né? Com os descartes que você reutiliza do Rock in Rio, do The Town, do Tomorrowland, enfim, mais adiante a gente vai tratar dessa questão. Quero ouvir o Loop B também a respeito do Rock in Rio 2024, que vai começar, e desse júri aí que escolheu essas 40 mais importantes atrações nessas 4 décadas, Loop B. Então, eu nunca fui no Rock in Rio, né? Mas acompanho um pouco de longe, algumas edições mais presentes, né? Acompanhando melhor, outras não e tal. Uma delas eu nem estava morando no Brasil quando aconteceu, enfim. E achei interessante essa lista, inclusive pelo fato de ter brasileiros, né? Fiquei muito curioso de saber quem são esses nomes que a Globo chamou para fazer esse apanhado, né? Eu não valorizo muito essa história de listas e tudo, mas é muito interessante, de qualquer forma, né? Ver os que foram mais marcantes para esse público mais específico, né? Que não é o público
leigo de música, tal, né? São críticos musicais, jornalistas e tal. Então, eles têm uma abordagem mais interessante para o meu ver, né? Para o meu trabalho, né? Diferente do público em geral. Eu acho muito interessante assim conhecer mais essa lista. Vou depois pesquisar lá o artigo da Globo e me inteirar mais das coisas. Mas as bandas realmente houveram shows muito marcantes mesmo, muito incríveis, né? Eu acho muito interessante essa questão do festival, né? Seja de rock, seja de outras coisas, assim. E, claro, o de música costuma atrair mais gente, né? Essa quantidade de gente presente no mesmo lugar, compartilhando naquele momento a música, essa celebração, eu acho realmente muito interessante. Acho que é o mais importante, que é o que toca mais na gente, né? Legal. A gente já tem aqui na nossa conexão o Fabrício Floro, curador do Festival Mirada. Fabrício, vamos já colocar ele aqui na nossa conversa, falar a respeito do Rock in Rio 2024 e esse júri que escolheu as 40 melhores e mais importantes atrações, shows realizados nessas 4 décadas. Temos o Fabrício? Não temos? Fabrício Floro? Não temos ainda. Então vamos seguir aqui com o próximo tema. Depois a gente não está pronta a conexão dele. Depois a gente volta aqui e segue essa conversa com o Fabrício. Vamos falar sobre a Companhia Veneno do Teatro, que estreia o espetáculo Hello, Édipo, que explora a clássica tragédia grega Édipo Rei, do dramaturgo Sófocles. Tudo isso sob a ótica do filósofo francês Michel Foucault. Nessa adaptação do diretor Bartolomeu de Haro, Édipo é o próprio criminoso, vítima e juiz de si mesmo. E segundo a atriz Ellen Londero, que está aqui com a gente, a peça evoca mitos e arquétipos, padrões, né, ocultos no contexto urbano, criando um cenário onde o clássico e o moderno se encontram. É, o Pedro Henrique Moutinho, que é um dos atores desse espetáculo, esteve na semana passada aqui no Gente que Fala e já contou bastante coisa para a gente, e a Ellen vai complementar. Ellen, o que a gente pode aprender mais aqui sobre o que vocês vão estrear no dia 20, na semana que vem? Seu áudio está fechado, Ellen. Agora sim. Agora sim. Então, esse espetáculo é um espetáculo que surge a partir de uma pesquisa de muitos anos do Bartô, nosso diretor, né, que é um dos fundadores da companhia, junto comigo, e surge de um exercício teatral, assim, para alunos, né, para estudantes de teatro. E aí a gente descobriu essa conferência do Foucault, que ele conferiu aqui na PUC, no Brasil, em 1973, onde ele faz um estudo sobre a obra do Édipo, com o surgimento do inquérito, né, judiciário grego, a partir da versão de Édipo, né? Então, não é uma peça cabeçuda, a gente faz, tem muita poesia, tem muito, as sonoridades, elas trazem um pouco do rap, as brasilidades, a gente tem Milton Nascimento, então, a gente quer discutir um pouco essa questão de como o exercício do poder hoje em dia, ele é um exercício do poder alienado e não de um poder que está olhando para o todo, né? Então é cada um por si, né? A gente nessa sociedade atual, né? Então a gente vive nessa angústia, né? Pensando que tem alguma coisa para fazer, que a gente está perdendo algum evento, alguma coisa. Então sempre buscando algo para fora da gente, né? Que é o que acontece com o Édipo, né? Ele está o tempo todo buscando a pessoa que causou todo a desgraça, né? Em Tebas. E na verdade ele está buscando a si mesmo, né, sem saber. Então, e o nosso olhar, ele sai um pouquinho do discurso do complexo de Freud, né, sobre a questão famosa, que todo mundo conhece, né, a maioria conhece. Então, vai para esse olhar mais para a questão da sociedade contemporânea, né, de como as relações de poder são instituídas, como essa relação de poder
invisível, né? Essa relação do panóptico, da sociedade de controle. Então, é um grupo de amotinados, na verdade, que se apropriam dessas histórias, dessa história de Édipo, para contar essa versão. Então, a gente tem uma alegria muito grande, assim, de colocar em cena. A gente estreia no dia 20 de setembro, próxima sexta-feira. Estamos há uma semana lá na SP Escola de Teatro, Sim. na sede Roosevelt. E fica aí o É, convite para todos. essa coisa de Édipo ser o próprio criminoso, a vítima e o juiz de si, é do direito grego, né? Era assim que funcionava, né? Eles faziam, né? A Ágora era o grande poder de decisão, né? A praça, né? Onde o povo também opinava, né? E a partir de Édipo, ele traz essa questão da tirania, né? Então ele passa a ele consultar, a ele mandar as pessoas. Então assim ele parou de ouvir o povo, né? Para se tornar o herói, buscando quem maculou a cidade, né? Que é o que a Esfinge fala também. Mas, então, e daí aí começa um outro processo de a gente buscar o culpado, né? Então, Édipo busca o culpado, que é ele mesmo, né? Então, o Foucault genialmente pega, Sófocles era genial, né? Ele pega esse espetáculo, essa dramaturgia, e vai para um estudo contemporâneo sobre a questão do inquérito, né? Então, a gente traz para os dias de hoje. Então, dentro dessa sociedade de anônimos, a gente vai se apropriando desses personagens, dessas narrativas, colocando dentro da contemporaneidade. A peça está lá na íntegra, mas com alguns elementos. Então, a gente se apropria de Milton, Milton Nascimento, que tem... A gente se apropria de Ursenar, Olavo Bilac, alguns trechos autorais, e é uma adaptação que, ao meu ver, sou suspeita, está muito interessante. Quando a gente fala numa versão, numa adaptação de Édipo Rei sob a ótica de Michel Foucault, do filósofo francês, é uma escolha, né? É Sim. porque isso passa por muitos outros pensadores, não é? Então, Michel Foucault foi uma escolha para observar a partir da ótica dele. Exato. Foi a pesquisa, né? A gente foi adaptando o texto e nos interessava discutir esses mecanismos de poder, né? Nos interessava nesse momento, acho que no momento que o Brasil se encontra, inclusive, né? Como que as pessoas ah, reagem a um poder que é alienante, né? Que não é um poder ah, que está olhando para todos, né? Para toda a sociedade. Então a gente foi uma escolha do nosso diretor também, do Bartô, e e aí a gente entrou de cabeça aí na história, mas não é, como eu estava te falando, uma peça panfletária. Ela está lá, é um épico, é uma tragédia, né? A gente chama Hello Édipo porque nos interessa um encontro. Então é Hello, poderia ser Hello Mauro, né? Sim. Nesse momento é Hello Édipo, poderia ser Hello Lear, né? Mas E, nesse momento é Hello Édipo. e quem é a Ellen na montagem? Eu faço uma amotinada e a Hum. estrangeira de Corinto, que é a personagem que traz as notícias, os segredos, né, que vem encontrar e trazer as notícias. E uma outra personagem que é um prólogo, que é a Eva, que na verdade é um motim que preparou uma pecinha teatral para o público. Então a gente tem uma peça um prólogo antes de entrar em Édipo, que é O Inferno é para quem se acha no céu. Então, é um trechinho de Adão e Eva que vai se transformando. Então, eu faço Eva e a estrangeira de Corinto. São duas personagens, então. Isso, Sim. Eu queria falar um pouquinho do espaço, porque vocês estão lá no é isso Escola de mesmo. Teatro, SP Escola de Teatro, né? Que é um espaço que tem a ver com... É um espaço público, né? É uma parceria com a Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, não é isso? E que dá oportunidade também
da apresentação ser gratuita, não? Exato, eu vou te falar e eu vou te falar com propriedade, porque eu respondo pelo desenvolvimento institucional da SP Escola de Teatro, faço parte do Conselho de Administração lá também. A SP ela é um equipamento cultural do governo do estado, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, gerida por uma UES, que é a ADAAP, a Associação dos Artistas Amigos da Praça, né? É uma escola totalmente gratuita, é uma escola que oferece cursos técnicos, extensão cultural, residências artísticas. O Édipo, ele entra como uma ação de residência artística dentro da SP, né? E a programação lá, tanto a formação, né? Hoje a gente atende 400 estudantes nos cursos de atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco. Todos os 400 estudantes estudam gratuitamente, né? A escola é técnica, e todas as ações da escola são gratuitas. O fato do Édipo ser gratuito também advém de uma parceria de fomento com o município, com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, né? É uma produção independente da SP Escola de Teatro, né? O Hello Édipo. Então, a gente tem lá a seção de espaço para essa residência artística, que é um espaço incrível, porque muita coisa acontece na SP, né? Teatro, música, cinema, tem uma profusão enorme ali, né? Dentro da Praça Roosevelt. Então, assim, que foi formada inicialmente ali pela Companhia dos Sátiros, depois chegou para Lapatões, então a Praça Roosevelt virou praticamente essa ágora, né? Que eu estava falando antes, da cidade de São Paulo. Então, ela tem uma importância, acho que, não só para atual, mas também nos anos 60, 70, né, ali com o Cine Biju, né, que foi retomado agora há pouco. Muito bom. Então, é um espaço bem legal. Legal. Fazendo a ficha técnica aqui, então, de Hello, Édipo, essa versão, essa adaptação da tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles. A estreia é dia 20 de setembro, na próxima sexta-feira, vai até 13 de outubro, na SP Escola de Teatro, Sala Alberto Guzik, na Praça Roosevelt, Franklin Roosevelt, né? Número 210. Sextas e sábados, 8h30 da noite, domingo, 6 da tarde, de graça, né? Muito bom. Legal, Ellen. Parabéns aí para vocês pela montagem. Vamos seguir aqui. Quero apresentar novamente o Fabrício Floro. Agora acho que ele está na nossa conexão direitinho. Fabrício, tudo bom? O Fabrício, que é curador do Festival Mirada. Oi, Mauro, bom dia. Vamos lá, Fabrício, vamos aqui já falar do seu tema aqui. Termina no domingo agora, né? A 7ª edição do Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, o Mirada, realizado pelo Sesc de Santos. Este ano, o país homenageado é o Peru, representado por 11 obras, entre espetáculos e apresentações musicais e performáticas, além de peças da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal e Uruguai, e trabalhos do Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Só que tem a extensão Mirada, né? Aqui na capital, que é quando parte da programação apresentada em Santos, que termina agora no domingo, sobe a serra, vem aqui para São Paulo. O que o nosso público precisa saber sobre o Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, o Mirada, Fabrício? É isso, a gente encerra agora no domingo, né? Abrimos no dia 5, aqui na cidade de Santos, e não só na cidade de Santos, né? Vários pontos da cidade, e também Cubatão e São Vicente receberam programação do festival. E para a gente da instituição é um momento muito feliz, né? Quando a gente consegue também que obras internacionais subam a serra e possam ser apresentadas para o público da capital. Então a gente tem trabalhos internacionais que fazem parte da extensão, temos obras nacionais também que serão apresentadas e estreias, né, apresentadas para a capital paulista, seguidas de temporada também, que é uma coisa também muito interessante. Temos também ação formativa, e eu acho que eu vou destacar aqui as atividades que a gente vai ter na extensão. A gente tem no Bom Retiro, nos dias 13, 14, hoje e amanhã, o espetáculo que é uma coprodução entre Portugal e o Chile, né, o Teatro Experimental do Porto e o Teatro La Maria, que é o espetáculo Golpe. O espetáculo que a gente apresentou aqui
já em Santos, foi um sucesso absoluto, ingressos esgotados, que agora vai estar no Sesc Bom Retiro. É um trabalho muito interessante, é uma parceria já das duas companhias, é a segunda obra que é resultado dessa companhia entre elas, e nesse trabalho que se chama Golpe, Portugal se tornou um país socialista perfeito, e o Chile, que não está vivendo muito bem, vai pedir ajuda para Portugal. E aí, enfim, nesse embate todos eles acabam criando uma nova guerra entre Chile e Portugal. Claro, uma ficção, mas que trata sobre democracia, né, sobre os ciclos de violências políticos, né? Muito interessante como eles fazem isso de maneira muito inteligente, sarcástica. Tem também a obra do país homenageado, né? Tem a obra do Peru que estará em São Paulo, no Sesc Consolação, nos dias 19 e 20 de setembro, a obra de dança que se chama El Presidente Mais Feliz, um trabalho da coreógrafa Cristina Velarde. A Cristina também no Sesc Consolação vai ministrar uma oficina, né, um workshop que se chama Imagens do Toque, nos dias 17 e 18. A gente tem também uma obra do Uruguai, que é o Tierra, que estará no Sesc Vila Mariana nos dias 18 e 19. O Tierra é um trabalho do importante diretor, né, uruguaio, Sérgio Blanco. Ele segue nessa pesquisa da autoficção e nesse trabalho, especialmente o Tierra, ele investiga o luto. Ele perdeu a mãe dele o ano passado, então ele criou esse espetáculo sobre o luto e o luto de uma pessoa tão próxima como era a mãe dele. Então, um trabalho muito bacana também que sobe a serra. Tem também um trabalho da Argentina que se chama Sombras por Supuesto, da companhia El Silêncio, dirigido pela Romina Paula. Esse trabalho estará no Sesc Belenzinho, nos dias 18 e 19. E temos também as obras nacionais, né, que estarão. A gente teve aqui no Mirada a estreia do espetáculo Monga, da Jéssica Teixeira, e agora ele será apresentado na capital, no Sesc Avenida Paulista, a partir do dia 16, e entra a temporada até 26 de outubro. Também uma estreia que a gente teve aqui no Mirada, que sobe a serra, é a obra da Original Bomber Crew, que é um grupo de dança de Piauí, que vai apresentar o trabalho Vapor Ocupação Infiltrável, também na Avenida Paulista, no dia 19 de setembro. E tem também Parto Pavilhão, que estará no Sesc Pompeia, a partir do dia 17 de setembro, também entra em temporada, que é um trabalho da Aisha Nascimento, com a direção da Naruna Costa, e texto do Johnny Salaberg. Bastante coisa, né? As informações todas estão no site do festival. Oi? Isso que eu ia dizer agora. Vou dar uma resumida aqui, porque Boa. são unidades aqui no caso do Extensão, né? Então, olha, Isso. aqui a gente está terminando então a 7ª edição do festival em Santos, né? Que vai até domingo, Sesc Santos, Rua Conselheiro Ribas, 136, o bairro é Aparecida lá. Tá rolando coisa hoje, né? Até as 9h30 da noite, não é isso? Tá rolando coisa lá. E amanhã, Isso domingo, mesmo. das 10 da manhã às 6 da tarde, para a gente fazer um resumo aí em relação a Santos. Depois, até 27 de outubro, toda essa programação que você apresentou nessas unidades, Avenida Paulista, Belenzinho, Bom Retiro, Consolação, Pompeia e Vila Mariana, são 6 unidades. Aí sim, para as pessoas acompanharem melhor o que está acontecendo em cada unidade, www.sescsp.org.br/mirada, que é um monte de informação, um monte de coisa com arquivo. Quando você diz o Sesc Bom Retiro, é aquele que fica ali na Alameda Nortman, né? Ali é meio Campos Elíseos, mas é chamado Bom Retiro, Sesc Bom Retiro, né? É isso mesmo. É. Então é isso. E a programação da Extensão Mirada vai até o dia 27 de outubro nessas unidades todas. Legal. Exatamente. E a gente está muito feliz que a gente conseguiu estrear vários trabalhos aqui que agora poderão ser apresentados aí na capital. Muito bom, vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, muita cultura, arte e entretenimento para a gente tratar por aqui, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, tem Instagram, tem Facebook,
nosso canal no YouTube, e anota aí as retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Vamos conversar agora com o compositor paulistano Lupe B, que está aqui com a gente. Olha, o Lupe B usa sucatas e material reciclável para fazer som. É isso, gente. Para cada um aí ter uma ideia, ele já chegou a tocar samba num fogão velho. O resultado dessa exploração da sonoridade de instrumentos inventados, né, integrada com ritmos eletrônicos, claro, só poderia dar num show performático. E para comemorar o seu aniversário de 70 anos, o Lupe B está se apresentando Brasil afora, ao mesmo tempo em que todo o seu trabalho ao longo da carreira, que inclui 7 álbuns, chega às grandes plataformas de streaming. Lupe, eu me lembro de Sim, uma entrevista que você deu pro Jô, no programa do Jô. Quando ele foi te chamar, ele pegou uma perna de uma musiquinha, era isso, né? Ele falou, ó, vou chamar sim, aqui e toca ele toca sucata, ele toca a perna. Ele falou assim, não foi? Ele toca a perna, né? exato, Então, exato. como é que é isso? Você pega os materiais e sai fazendo percussão na sucata. Sim, o mais forte do meu trabalho é a questão da percussão, né? E a parte eletrônica que eu componho no computador, ela dá a estrutura. É como se tivesse assim uma banda tocando e a cantora é a voz principal. Então, a percussão na sucata faz esse papel da cantora, do destaque na banda, né? E o computador é a própria banda. Eu vou compondo e depois, ao vivo, eu faço essa integração. Os álbuns também, né? Tem essa integração. Você lembrou bem aí, esse ano eu faço 70 e estou fazendo uma celebração que é o lançamento de todo o trabalho via streaming com a gravadora Crido Chá Universal Music. Então, acredito que tendo esse suporte da Universal por trás, a gente vai conseguir uma penetração maior, internacional e tudo, né? E é isso, eu vou pegando objetos, eu não construo instrumentos, tá? Não é uma construção. O meu desafio sempre é pegar o objeto e falar que som eu consigo tirar disso aqui, né? Nesse ponto que eu queria chegar, você pega o Essa que é a objeto e ideia. você quer descobrir o som que ele vai dar ou você já sabe que som que ele vai produzir? Não, não, não sei. Claro, com a experiência, os anos, eu mexo desde os 20 anos de idade, mais ou menos, com isso, e claro, fui aprofundando, e depois o Loop B com o trabalho solo foi dos anos 90 para cá, né? Então, esse aprofundamento da experiência, você já tem uma ideia. Por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui é uma bala de canhão, é um cartucho vazio de uma bala de canhão. E ele tem uma aparência meio de um tubo de metal. Ele tem uma aparência de um tubo, tá? Claro que se eu vejo um cano na rua, um tubo, eu já sei mais ou menos que tipo de som que vai dar, certo? É o que você está Infelizmente a dizendo, gente se não eu já conseguiu sei, mas acompanhar. Está aqui que você já tocou, já fez um samba usando um fogão. Que som que dá fazer samba no fogão? Isso na verdade, foi um release antigo, porque eu comecei com o Lubib em 91. Em 97, eu fiz a primeira gravação de uma mistura da música eletrônica com coisa brasileira. Então, eu fiz um samba eletrônico, tá? No computador. Então, isso foi um marco. E aí, isso foi lançado pela Sony e tal, no CD. E a parte de percussão na sucata era batucando num fogão. Mas isso, vamos dizer, é café pequeno para mim. Por exemplo, já toquei num carro, É. né? Que eu acho que comparativamente é uma coisa mais enfática do que um fogão, né? O fogão, geladeira, máquina de lavar, isso é comum no meu trabalho. Eu levo para o palco e vou batucando nessas coisas, entro dentro. É bem performático, como você observou no começo, né? Quando me Sim. apresentou. Claro, seria muito difícil não ser performático, né? Justamente, essa é a E, proposta. Você produz uma exato, performance a partir do toque dos instrumentos e que deve ser muito sim. diferente, né, do que tocar um instrumento tradicional, né? É, você sabe, Mauro, que às vezes a parte de performance
ela se sobrepõe um pouco ao trabalho, no ao vivo, né? Tem É. algumas coisas que nem tem o som muito bom, vamos dizer assim, mas dá para, né, fazer uma performance muito interessante. Então, eu acabo trazendo. Mas, por exemplo, esse objeto eu não vou levar num estúdio para uma gravação, né? Porque aí no CD, depois, para você escutar no áudio, ele não vai ter uma presença. Coisas É. grandes que são muito difíceis de amplificar, ou que É. o som é muito baixinho. Então, esses eu levo no estúdio, mas não vão ao vivo. Enfim, eu vou aí, né, compondo e fazendo Eu essa queria entender. descoberta, essa experiência. Queria entender, Diga. Lupe, a questão do seu nome artístico, porque Lupe, essa coisa da repetição, né, tem a ver com Sim, continuidade, né? Tem a ver com continuidade. Então, essa continuidade, ela já foi pensada, como você falou, eu vou usar materiais descartados ou descartáveis, né, para produzir som, sim. para dar continuidade nesses materiais. O Lupe vem daí ou isso, a ideia dos materiais veio depois do Lupe? Olha, que interessante isso. Eu nunca tinha pensado nessa abordagem que você colocou. O loop, para mim, sempre veio da parte eletrônica, né? Hum. Que eu fazia música concreta nos anos 80 e tudo, com gravadores de rolo. A gente cortava aquelas fitas, emendava, fazia um anel, assim, fazia um loop que ficava sempre tocando. Um Tá? splice, Depois, hoje, se faz splice isso bem no coladinho. computador. Um Hoje se splice. faz no computador, né? É. Muito fácil. Mas o meu nome, muita familiares, o meu nome é Lourenço, né? Meu nome civil. E os familiares me chamavam de Lô, Lu, dependendo da pessoa. Aí o nome do meio é P, Prado, e o B é Brasil. Então eu juntei Lupe Brasil e deu um nome que teria uma cara de música eletrônica, né? Loop Uhum. B, né? Ficou, mas é as iniciais do meu nome civil, na verdade. Isso que você destacou da continuidade é muito importante no meu trabalho. Eu me considero um ativista nessa questão ecológica do objeto reciclável, descartável e tudo, e como você pode trazer ele para um outro contexto, né? Em vez de jogar fora, de ser lixo, né? Vamos dizer assim, ele ser usado. Até a coisa do contexto, como eu dei o exemplo aqui da bala de canhão, que é uma coisa usada na violência, né, de uma guerra, e aí você traz para dentro do universo da música, com um som delicado, de sino e tudo, né? Enfim, então não só os objetos, como as coisas recicláveis, essas sucatas que eu falei, geladeira, fogão, máquina de lavar, elas É. são sucatas, né? São descartáveis das grandes cidades e aí acabam vindo para a área musical, né? Criativa, artística e tal. Você está com apresentações, Lupe? Então, nesse momento, eu estou centrando forças mesmo na questão desse streaming que vai ser colocado, tá? Não Sim, todos estou realmente ainda. Estou marcando coisas, estou fazendo um show que vai ser um resgate do meu primeiro álbum, que saiu em vinil, né? Saiu em vinil, olha, esse aqui, olha em isso. 92. E agora, pela primeira vez, ele vai ser colocado em streaming, né? O pessoal tem falado, puxa, olha que ótimo, digital, esse trabalho que eu sempre quis ouvir, É. digitalmente não consegui e tal. Então, estou sentindo mais força, focando mais nesse aspecto. Tá para fevereiro de 2025, no Sesc Pompeia, um evento grande, com convidados e tudo. Sim, espero poder voltar aqui no programa para fazer a divulgação desse próximo show. Já está amarrada a história. Você já vai voltar para Ah, poder muito fazer. obrigado, Mauro, muito obrigado. Eu quero pegar um gancho aqui agora para conversar com o Aires Curi, porque o Lupe faz todo esse trabalho com material reciclável, ele se apresentou como um ativista aí nesse universo, né, da Uhum. reciclagem e tal, da reutilização dos materiais, e o artista plástico Aires Curi também usa materiais de descarte de grandes festivais como o Rock in Rio, e começa hoje o Rock in Rio, né? Assim como o The Town, o Tomorrowland, para produzir arte visual. Veja só. Assim nascem quadros e peças de autorretrato
que representam os propósitos do Aires, os pensamentos dele, incontáveis situações de vida. E a sua história como soro positivo o levou a montar uma exposição com materiais descartáveis não contaminados do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Tudo começou em 2004, quando ele disparou um processo desafiador de reinvenção do seu próprio corpo, fazendo da própria vivência o seu roteiro de trabalho. Então, já tem 20 anos que isso acontece, não é? Desde 2004. Você também nesse ativismo aí, né, de reutilização de materiais. Conta pra gente. Bom, eu acho que, muito além do ativismo, da reutilização de materiais, eu acho que eu me embrenhei mesmo no ativismo de levantar a bandeira da saúde mental. Eu acho que essa, para mim, é a grande militância hoje que eu faço no meu trabalho. Primeiro porque, aí já emendando com a nossa participadora aí do teatro, que fala sobre o que nós fazemos com aquilo que nós... o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente, né? Eu acho que tem essa coisa aí do Édipo achar que está tudo lá fora. Não, está tudo aqui dentro mesmo. E nessa de entender daquilo que, para mim, é caro, né? No sentido de o que eu faço da minha vida, o que eu faço das coisas que eu vou encontrando pelo meu caminho, daquilo que eu digo sim, do que eu digo não, da mesma forma como os elementos da música, os elementos da vida, os elementos da arte. Essa coisa da arte, ela foi muito como que eu podia me reinventar, me reciclar a partir de coisas que estavam sendo descartadas, eu mesmo descartando a minha vida, através de maus tratos e de coisas que eu mesmo fazia comigo mesmo que não eram boas para mim, como comer muito e gastar muito, e a bipolaridade leva a gente a fazer coisas que a gente não deveria fazer, mas a gente faz. A questão toda é o que a gente faz com isso, o que a gente faz com esses reciclados, o que a gente faz com esses encontros, e como que a gente decide nessas encruzilhadas a vida, se a gente vai pegar aquele reciclado que a gente encontrou, a gente não quer pegar aquilo, enfim. Eu diria que, para mim, a arte e essa questão das composições estéticas, né, que estética não vale para nada, mas, enfim, eu acho que como que a gente lida com essas questões, e eu tive uma oportunidade incrível, recente, de estar num ambiente cenográfico inimaginável, um campo de trabalho de 10 mil metros quadrados, e muitas relações, e muitos descartes de todos esses shows, porque lá eles trabalham com grandes produções e tal, e eu tive a sorte de ter sido convidado pelo dono dessa companhia para poder fazer uma residência lá, e lá eu fui, e foi incrível, porque eu nunca imaginei que pudesse ter tanto descarte, mas tanto descarte assim, de grandes shows, né? E aí eu fui, assim, não dá para a gente falar assim, olha, né, tal, enfim, é por aí. Agora, todo esse material que você recebe, que seria destinado ao lixo, enfim, eles viram situações que contam a sua história de vida. Isso sempre assim, necessariamente. E não, né? Eu acho assim, são interpretações daquilo que eu sinto, na medida em que só eu enxergo aquilo que eu estou vendo. Ninguém enxerga aquilo, até porque as pessoas falam, mas isso é lixo. O que você vai fazer com isso? Isso não faz sentido você pegar esse lixo e guardar esse lixo e ficar trabalhando sobre esse lixo. Isso, eu estava jogando fora isso. Quando que eu observo que a gente tem que decifrar a linguagem da imagem, que palavras são racionais, mas aquilo que eu enxergo, só eu enxergo. E a ideia é dessa arte poder fazer com que as pessoas, os observadores, possam traduzir em linguagens aquilo que eu faço como arte. Faz sentido? Sim.
faz sentido. Agora, o seu propósito, você conseguiu atingir, ou seja, é, reciclar os materiais é reciclar você propriamente, se despojar das coisas que não servem mais, sejam hábitos, Sim, comportamentos e sim, mudar o estilo de vida? sim. A arte foi curativo para mim. Eu acho assim, no papel de é como se eu saísse do ter e entrasse no ser, porque eu passei uma vida tendo desejos, tendo vontades e tendo necessidade de compras que não eram necessidades, eram apenas vontades. E agora com a arte eu observo diferente, que aqui na arte eu quero ser eu mesmo, eu quero ser eu de verdade, eu quero ser autêntico. O material está em algum lugar, o que você produz com os descartáveis, para o público aberto ver, não é uma coisa sua particular. Eu não entendi a pergunta. Todo o material que você reutiliza, isso está aberto para o grande público, para conhecer o seu trabalho, ou é uma coisa íntima, pessoal, fica com você? Digamos que eu produzi arte 20 anos, né? 20 anos produzindo arte. Por razões diversas, eu nunca quis mostrar isso nada para ninguém, né? E não sei, não aconteceu de mostrar. E agora, mais recente, eu fiz uma exposição lá no Emílio Ribas. Eu fiz uma grande exposição, foi ótimo, foi uma experiência. Eu diria que foi uma retrospectiva, porque eu peguei 20 anos do meu trabalho e pus lá, dividido em fases de coisas que foram acontecendo. Mas eu nunca fiz uma exposição. Eu acho que até essa é uma questão para mim delicada, porque hoje em dia, para fazer exposição, precisam de tantos aparatos, precisa estar inserido e tal, 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 enfim. E aí isso me cansa um pouco. Muito bom, gente. Olha, vamos para as perguntas da audiência do programa Gente que Fala. Eu vou começar com a Ellen Londero. Ellen, o Jaime está com a gente, ele mandou aqui pelo WhatsApp. Valeu, Jaime, sempre participando, sempre perguntando aqui. No espetáculo Hello, Édipo, ele quer saber se há também conceitos de Michel Foucault sobre o poder político. Bom, obrigada, Jaime, pela pergunta. Ah, não tem nenhuma crítica ao nosso poder atualmente, né? Ela fica mais no âmbito da arte mesmo, como o Aires está falando, falou sobre a obra dele. A gente faz uma leitura, né, de Édipo, mas sem contextualizar exatamente num ponto específico, né? Então a gente não vai discutir a política brasileira ou a mundial, tal, é a sociedade como um todo. A gente escolheu não fazer esse recorte e deixar que o público traduzisse a partir da sua experiência a partir do espetáculo, né? Que também, queria falar, utiliza todo o nosso cenário que é criado pelo JC Cerrone, ele é todo feito de materiais reciclados. Ah, que Nossos legal. figurinos da Telume são todos feitos de materiais reciclados, porque é justamente dessa sujidade urbana que a gente entende que a gente pode expressar algo. Então, muito legal aqui estar com o Lupe e com a Aires no mesmo dia. Quero muito Muito que vocês bom. vejam. Olha, uma pergunta aqui para o Fabrício. O Fabrício, é o Flávio que está com a gente. Ele quer saber se sobre o Mirada, né? Se tem uma expectativa aí para o festival de receber visitantes estrangeiros. Obrigado, Flávio. A gente recebe sim. é, a gente tem dentro do festival o que a gente chama de Mirada Pro, né? Que é a Semana de Programadores. Então, o festival convida instituições, pessoas que fazem curadoria em artes cênicas, em festivais por todo o mundo, para estarem no festival. A gente faz um roteiro que sugere, né, que eles vejam a maior quantidade de obras nacionais, pensando também na internacionalização das obras brasileiras, né? Então a gente está aqui nesse momento agora com mais de 50 pessoas de outros países que estão acompanhando a nossa programação. O Iris, o Tiago também está com a gente. A arte plástica brasileira já é conhecida mundialmente? A pergunta do Tiago.
Mas é e não é também, porque existe um recorte aí muito curioso. Basta dizer que o mercado de arte internacional movimenta 1 bilhão, 100 bilhões de dólares por ano, tá? Eu vou usar essa métrica só porque a gente tem uma noção mais clara sobre esse assunto. Artista não fala sobre números, tal, mas eu falo. É o seguinte: o Brasil representa 0,4% de todo o mercado mundial da arte. Isso responde alguma coisa? É. Tá. Então, por força disso, você tem, sim, a participação de alguns poucos raros artistas no mercado internacional, sim, tem. Mas aí é todo é todo um rolê dessa história da galeria, que escolhe um cara, que leva lá e tal, tal, tal. Mas a arte brasileira, assim, lá? Não, claro que não. Não está, não. Lá, o mercado é basicamente norte-americano, europeu e asiático. O Brasil, desculpa, mas não está lá. É. Bom, está respondido aqui então para o Tiago, o Aires respondeu. O Tiago também faz uma outra pergunta aqui para o Lupe B. Qual foi o objeto mais inusitado que você utilizou na gravação de uma música? Eu acho que foi a perna ao vivo, tá? A perna ao vivo e numa gravação foi uma churrasqueira que dava 4 notas musicais diferentes, assim. Ela é uma música que está nesse CD meu aqui. A Hum. música toca. Eu queria aproveitar a pergunta para falar sobre essa capa, que é um passarinho num céu Pena. azul, numa antena de TV. Então, eu tento sempre trazer a sensibilidade para dentro da música eletrônica, né? E não como uma coisa dura, fria, feita por máquina. Isso eu acho interessante, porque são os humanos, na verdade, que estão fazendo, né? Quantas notas musicais uma perna de manequim produz? A perna ela já não tinha quase notas, tinha mais assim, o grave, o agudo e o médio, né? O timbre só da percussão, mas a churrasqueira tinha realmente notas musicais. Vamos encerrar, gente, cada um dando seus canais bem rapidinho. O Lupe está com a palavra. Como é que o povo te acha, Lupe? Bem rapidinho, 5 segundos. No Instagram, Lupe_B_Music. No YouTube, Lupe B, né? Tudo junto. Agora, no YouTube é melhor procurar por Samba da Furadeira, que é o vídeo meu mais assistido, e aí já cai no meu canal, porque tem loop de tudo quanto é jeito, então não vai me achar, fica difícil. Por Samba da Furadeira, me acha, sou o único. Tudo Um bom. Ellen, abraço, tudo de bom aí para vocês. fica aí ainda. Ellen, 5 segundos, Ah, tá seus bom. canais. Vou passar o canal da nossa companhia, @Cia Veneno do Teatro, o meu, @Ellen Londero, com E, e também o da SP Escola de Teatro, @Escola de Teatro. Obrigada. Fabrício, Bom, para conferir a programação do SESC, a gente tem o nosso portal, né, sescsp.org.br, e as atividades da extensão e do festival é só acrescentar o /Mirada. Aires Cury, seus canais. @AIRYS, não tem erro. Ponto Inclusive, final. Ellen Serrone e Telume fazem parte da minha história. Olha que incrível, É. demais. Gente, é isso, né? AIRYS, não tem erro. Tá, chegou lá, @. Fechou, gente. Olha, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. Sempre aqui o papo cultural para a gente trazer para cá, com muitas dicas, muitas coisas legais para vocês também buscarem os eventos, as diversões aí no final de semana. Estiveram com a gente hoje Ellen Londero, atriz, pesquisadora, produtora cultural, fundadora e integrante da companhia Veneno do Teatro, Fabrício Floro, curador do Festival Mirada, Lupe B, compositor, produtor de música eletrônica e percussionista em sucata, e o Aires Cury, artista plástico. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado pelas presenças. Voltem sempre. A gente está à disposição aqui no programa Gente que Fala. Há 23 anos no ar, sempre uma realização da ABECOM,
Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você por aí, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre. A gente volta na segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, UOL-TV, TV da internet, redes sociais, YouTube, retransmissões às 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Bom fim de semana para todo mundo. A gente se vê na segunda. Abraço, tchau.